estes 26 O vídeos. Clube de Futebol Os Belenenses. Esta é a 34ª edição da Taça de Portugal em handball masculino. Uma prova que desde alguns anos esta parte tem vindo a ser realizada no sistema de Final Four e que, portanto, isto quer dizer que o Sporting ontem eliminou o São Bernardo e o Belenenses eliminou o Boa Vista. Estamos nos instantes iniciais da partida e não há praticamente novidades sobre as tradicionais equipas. Assistimos aqui ao primeiro golo de contra-ataque do Belenenses, através de Sérgio Santos, que assim coloca pela primeira vez a primeira modificação no marcador. Miguel Fernandes aqui a ser batido, como tivemos a oportunidade de ver nesta repetição, foi uma das grandes figuras das meias finais de ontem à tarde, aqui no pavilhão municipal de Castelo Branco. É um jogo da qual se antevê muito equilíbrio, muito embora o Sporting apresente algum favoritismo, confirmado por este excelente remate de Kralic, que após cruzamento conseguiu bater Tiago Moreira, também outra das grandes figuras da tarde de ontem, guarda-redes do Belenenses. O Sporting, dizíamos, apontado como ligeiramente favorito, ele que eliminou o Futebol Clube Porto nas eliminatórias anteriores, vencedor do Campeonato da Liga, e o Belenenses que aparece aqui como uma das equipas que sempre participou no campeonato mais importante de Portugal e que é sempre uma equipa forte e com capacidade para lutar pelos melhores lugares. Relativamente à Taça de Portugal, aquela que é hoje mais uma vez o grande objetivo das equipas, recorde-se que o Sporting tem já 10 títulos nesta prova e o Belenenses 4 vezes. O Sporting nos últimos 6 anos ganhou 3 Taças de Portugal e começou a vencê-las em 71-72, quando assistimos a mais um golo agora de Fernando Nunes na extrema-direita do Sporting, a passar o resultado para uma situação favorável aos Leões de Alvalade. Dizíamos nós que o Sporting começou a vencer Taças de Portugal em 1971-72, tem um currículo de 10 vitórias nesta prova, enquanto que o Belenenses tem 4 vitórias e começou em 1973-74. Vamos ver como vai decorrer esta final, uma final que se espera de handball, com o Sporting aqui a recuperar a posse da bola e iniciar já um ataque rápido que, no entanto, face à recuperação do Belenenses, parece que vai passar para ataque organizado. Ainda não, o ataque rápido continua e é golo. É golo novamente de Kralic. Kralic, um jogador que se naturalizou recentemente, jogou mesmo pela Seleção Nacional nos Jogos de Memória com a República Checa e aqui em grande plano, e que já se sabe que vai para a principal prova espanhola na próxima época. Ele vai representar o Arrat em Espanha, deixando assim as cores leoninas. Connosco para nos acompanhar nos comentários referentes a esta final, a 34ª final da Taça de Portugal, está o professor Carlos Cruz, responsável pela área técnica da Federação de Handball de Portugal, vice-presidente para essa área, e que irá acompanhar connosco este certamente grande jogo de handball. Grande jogo de handball com mais um excelente momento, um excelente recorte, uma execução de remate em ângulo aberto com ângulo favorável pelo mérito de Luís Gomes na assistência depois de atrair os dois defensores e que coloca o Sporting no resultado favorável de 3-1. Professor Carlos Cruz, boa tarde, muito obrigado pela colaboração e pela disponibilidade para estar connosco neste grande momento do handball português, que é sempre a final da Taça de Portugal. E deixava-lhe já uma pergunta, duas equipas em que há algum favoritismo pelo currículo e a campanha deste ano de ambas as equipas nos respectivos campeonatos, confirmar-se-á esse favoritismo do Sporting face ao Belenenses? Em primeiro lugar, muito boa tarde e naturalmente a satisfação de poder estar a comentar um jogo de tão grande importância para o handball nacional. E manda obviamente, ao falar destes dois clubes, respeitar aquilo que é a tradição, onde um longo historial de jogos entre eles, sempre muito equilibrados, sempre muito indefinido quem é o vencedor em relação a cada competição, e eu penso que hoje isso irá de novo acontecer. Mesmo com o tal indicador favorável do Sporting face ao número de vitórias, o que é um facto é que entre estas duas equipas os resultados são sempre uma grande incógnita. Para além desse aspecto referido de que há um historial de uma riqueza muito forte, nomeadamente devido à vizinhança das equipas da capital, acresce que isto é um jogo especial, é uma Taça de Portugal, é um jogo a eliminar, não é uma prova de regularidade, tudo se decide caso a caso. Neste caso estamos no último caso do caso a caso
e esses jogos trazem sempre, muitas vezes, alguma transcendência por parte das equipas teoricamente menos fortes, mas o Sporting parece, neste início de partida, estar mesmo forte. Está muito mais forte em termos, particularmente nas fases do ataque, onde quer no contra-ataque, quer no ataque organizado, tem conseguido criar imensas dificuldades à defesa do Belenenses. As duas equipas iniciaram o jogo com sistemas muito semelhantes, estão a defender ambas 6-0, as duas fazem uma substituição de defesa-ataque. Depois no ataque organizado o Sporting está a demonstrar muito mais alternativas, com um jogo muito mais movimentado da parte da sua primeira linha, e isso tem facilitado a obtenção dos golos. Agora o gol de Sérgio Santos, após uma finta e uma mudança de direção, eu penso que ele deu passos, aqui penso que é evidente na repetição, e agora o Sporting responde com um ataque rápido após bola ao centro e faz por Luís Gomes o 5º golo. Muita velocidade, muita emoção, 6 minutos, 7 golos. Dirigem a partida António Golão e José Macau, só uma dupla do mais alto nível europeu e mundial. É a primeira dupla do handball português, altamente credenciados no plano internacional e para os melhores jogos, as melhores equipas de arbitragem. Obviamente, deve ser sempre um princípio a fazer e não se permite contestação quando esse critério é o que prevalece. Ou seja, a dupla mais credenciada no ponto de vista nacional está a disputar o jogo, chamamos assim, com as duas equipas que alcançaram a final da Taça de Portugal. Naturalmente, isto é um critério, e falámos no plural, há mais duplas que entram nesse critério das melhores duplas para os melhores jogos, porque teríamos sempre a mesma dupla a apitar todos os principais jogos, possibilidades de alternância, de privilegiar algum mérito daqueles que também estão em crescendo de forma e tentando confirmar as suas carreiras num plano também mais elevado. Naturalmente, por isso, quem dirige e quem tem a responsabilidade das nomeações nos departamentos de arbitragem tem que entrar também com outros critérios, mas normalmente este princípio é o princípio que prevalece. Gol de Medvedev, 36 anos, um esquerdino há muitos anos em Portugal, no Futebol Clube do Porto, depois agora nos últimos anos no Belenenses, a conseguir bater Miguel Fernandes. Aquilo que se nota neste momento é que o Belenenses está com um critério de organização de ataque muito mais prolongado, procurando fazer da posse de bola uma das armas, ao contrário do Sporting, que procura muito rapidamente criar condições de concretização. E neste momento a solução do Sporting tem-se revelado eficaz. Vamos ver agora numa situação de como é que as duas equipas se comportam. Ricardo Andorinho, Kralic a dar passos e por isso a permitir a recuperação da bola pelo Belenenses, que lança ao contra-ataque. Livre de 7 metros concretado por Pedro Matias. Pedro Matias, um jogador que é vice-campeão mundial de handball universitário aqui também nesta região do interior. No ano 2000 Portugal perdeu com a Hungria na final do Campeonato Mundial Universitário. Pedro Matias era um dos jogadores. Medvedev para marcar, impecável, um livre de 7 metros para o Belenenses, o primeiro a não ser desperdiçado, e o resultado praticamente já está novamente equilibrado quando nos aproximamos dos primeiros 10 minutos da partida. Exato, o Belenenses, depois de ter encontrado o ritmo mais adequado, em particular na capacidade de jogar mais tempo ao ataque, eliminou com isso uma das armas que o Sporting estava no início a utilizar com maior frequência, que era o ataque organizado. E agora um excelente remate apoiado de Kralic, colocando-se numa posição muito de quem iria passar a bola, surpreendeu toda a defesa e o guarda-redes. É um meio tático individual fundamental, a surpresa. E aqui, quando toda a gente estava descontraída à espera da circulação de bola, ele a surpreender o Tiago Moreira na baliza do Clube de Futebol Os Belenenses. Kralic parece apostado com 3 golos já nesta partida, parece apostado em despedir-se ao mais alto nível da equipa que representou nos últimos anos. Vamos ver se a consistência, que tem sido uma das situações que o Kralic não tem conseguido manter ao longo das competições, hoje neste jogo, com as suas características especiais de uma final, vem ao de cima. Miguel Fernandes com um passe excepcional. Ele defendeu em posição baixa, caiu mesmo, sentou-se e dos joelhos fez um passe profundo
para Fernando Nunes, que com uma boa recepção e com uma trajetória da direita para o centro do terreno, pôde bater Tiago Moreira, vítima da limitação na recuperação por parte dos seus colegas de equipa. Que é de salientar realmente a capacidade de manejo de bola do Fernando Nunes, que após a disputa pela parte do defesa conseguiu manter o controle da mesma e dessa forma criar uma situação de remate que concretizou em gol. Mas continua a verificar-se realmente que o Belenenses, quando tenta jogar mais rápido, normalmente começa a cair naquele tipo de jogo que tem sido mais favorável para o Sporting, permitindo desta forma a realização de contra-ataques ou de ataques rápidos, que o Sporting está a demonstrar uma grande capacidade de aproveitamento. Uma jogada quase a papel químico da anterior, só que o corredor do contra-ataque agora foi o lado esquerdo, traduzido por Ricardo Andorinho, que também ele fletiu da zona lateral para a zona central, fez a recepção do passe e conquistou este livre de 7 metros, muito à semelhança do gol anterior do Sporting, que foi, no entanto, concretizado por Fernando Nunes. Entra para marcar os 27 metros, como ontem, o sempre o fez com eficácia, Goran Jerkovic. E de 5-4 o Sporting volta para 8-4 com 3 golos sem resposta, um parcial naturalmente extremamente preocupante para as cores azuis, já que é sempre uma situação que pode de alguma forma perturbar e desmobilizar em termos motivacionais os jogadores do Belenenses. Entrou João Pinto, aqui a lateral direito, o Vladimir Pinto está na ponta, 2 esquerdinos, no centro Baltic, um jogador croata ao serviço do Belenenses, que se fala que eventualmente irá abandonar também as cores azuis. O que é um facto é que novamente o Belenenses permitiu a tentativa de contra-ataque do Sporting e tem sido esse o fator que tem desequilibrado o jogo até este momento. Bruno Moreira, jogador extremamente jovem, é o pivô do Belenenses. E o Tiago Fonseca veio agora à zona central, rematar após cruzamento do seu central, ele que estava na ponta esquerda. Excelente execução técnica, muito bem conquistada a vantagem para a superioridade numérica favorável a Ricardo Andorinho no ponto extremo esquerdo, na zona vulnerável, lenta recuperação do Belenenses e depois a simulação de remate e transformar com uma flexão do tronco, mas sempre com o braço bem levantado e com a entrada em ângulo aberto, depois transformada com a basculação do tronco, a bater Tiago Moreira, que saiu a tentar contrariar o Ricardo Andorinho. O Sporting a passar para 9-4. E que cartão amarelo já houve para Rui Silva, agora para Ricardo Dias. Ricardo Dias, que é o jogador que é utilizado só no sistema defensivo do Sporting, no lugar de Pedro Gamas. Ele ocupa a segunda posição, frente a João Pinto, neste caso, que tenta o remate. Foi uma tentativa de remate sem qualquer deslocamento, nem preparação, nem desequilibrar o adversário, que é muito difícil de concretizar, particularmente com o Sporting, que tem uma defesa muito alta. Alta e também jogadores com competências, o que também é um reforço. Por vezes não basta ser alto, mas aqui não é o caso. Os Gomes e Ricardo Dias interpretam bem o sistema defensivo. E agora Sérgio Santos, um pouco à semelhança do gol que conseguiu há pouco, uma penetração da zona central para a zona esquerda, para a zona lateral esquerda, a não conseguir bater Miguel Fernandes. Ricardo Dias cá está, agora o ataque rápido do Sporting não pôde ser utilizado porque o Belenenses recuperou atempadamente e entre estes gols o jogador com a camisola 8, o Pedro Gama, um jogador que tem alguma experiência e que depois no ano passado ter jogado no Olivais Moscavide, equipa entretanto desaparecida, regressou a um grande clube. Novamente parava, bom trabalho de Pedro Gama, a inversão de circulação, a preparação do cruzamento para Kralich, que remata no primeiro apoio e surpreende por isso os defensores do Belenenses, que não conseguiram chegar a tempo para o controle. O problema é, o 6-0 do Belenenses está a ser um 6-0 muito recuado, o que dá espaço ao Kralich para rematar de alguma distância à baliza, mas com o seu poder de remate sem oposição é evidente que tem capacidade para marcar gols a partir dos 10 metros. Vítima do sistema dos seus colegas de equipa não funcionar bem está Tiago Moreira, ele que ainda não fez praticamente uma única defesa, mas naturalmente também não está a ser um jogador de exibição transcendente. Eu creio que não foi gol, é falta de atacante de Luís Gomes, na opinião de
José Macau. O choque é violento, tanto que o Luís Gomes ficou lesionado, conforme temos a oportunidade de ver aqui nas imagens. Ele que veio há pouco tempo de uma lesão. Exatamente, uma lesão nesta mão, teve uma fratura e é sempre com preocupação que se tem lesões, particularmente quando ela regressa de lesão. Viemos, Tiago Fonseca foi efetivamente derrubado por Luís Gomes, mas é um choque simultâneo entre dois jogadores que estão em grande movimento. Naturalmente o Tiago acaba por ocupar previamente o espaço onde Luís Gomes ia penetrar, fê-lo em salto. É duvidoso, mas a equipa de arbitragem também tem direito a um benefício da dúvida. Estas decisões são sempre o critério que os árbitros podem utilizar quando acontecem esses encostos, chamemos assim, mútuos, particularmente tendo processado o embate em salto. De qualquer das formas, felizmente parece que para o Luís Gomes a lesão não é tão preocupante como inicialmente poderia transparecer. O que é um facto é que, em termos de análise do jogo, novamente o Sporting fez do contra-ataque a sua arma e desta vez o do Belenenses conseguiu recuperar a tempo e impedir a sua concretização. E se assim não for, dificilmente o Belenenses conseguirá manter o equilíbrio do resultado. Há aqui dois aspectos em que o Belenenses tem mesmo que melhorar. Uma, no processo ofensivo, nomeadamente no organizado, não pode perder constantes ataques que deem acesso ao Sporting a lançar o contra-ataque. E por outro lado tem que melhorar nitidamente, como melhoraram neste último lance que tu sublinhaste, a recuperação defensiva face ao contra-ataque. Esse é um dos aspectos mais importantes e o Belenenses até agora tem ficado com os jogadores muito à frente em termos de defesa do contra-ataque. Deixa-me sublinhar este excelente gol de João Pinto, com uma mudança de direção sem drible, com uma entrada aos 6 metros muito boa, conseguindo condições para concretizar do seu lado fechado, mas muito em força a sua entrada. Foi uma excelente execução individual. Intervenção disciplinar de José Macau a obrigar Fran Teixeira, o treinador espanhol, um homem que trouxe mais qualidade ao handball português, obrigado a tentar-se pelos protestos que ele havia feito, e eu creio que foi uma situação que não tivemos a oportunidade de acompanhar, de reposição de bola ao centro. Os jogadores do Belenenses terão evitado que o Sporting fizesse a reposição em alta velocidade imediatamente após Fragol. Naturalmente este impedimento pode ser feito sem recurso à falta ou com recurso à falta, e havendo recurso à falta, naturalmente, ou às situações tecnicamente proibidas no plano defensivo, terão de ser sancionadas também disciplinarmente. Este último gol do Belenenses permitiu interromper um longo período em que o Belenenses não conseguia concretizar, e isso é importante para que o jogo consiga estar aberto. Dois pivôs com a entrada de Ricardo Andorinho por parte do Sporting, e temos a primeira defesa de Tiago Moreira ao remate da meia distância de Kralic. Sporting, com a entrada de Ricardo Andorinho, fez recuar ainda mais a defesa do Belenenses, que está a utilizar um sistema recuado, embora com flexibilidade, 1-6-0, e permitiu espaço para que os laterais rematassem. Apareceu Kralic, que vai tentar novamente. Tiago Moreira, duas defesas consecutivas. E o nervosismo, acho eu, neste caso, a impedir que o Belenenses concretizasse uma situação de superioridade numérica no lançamento do contra-ataque. Esse também é outro aspecto que tem marcado a diferença das duas equipas. É que enquanto o Sporting tem sido muito seguro no contra-ataque, o Belenenses não o tem conseguido. Pedro Matias, que passou a utilizar o lugar de Bruno Moreira como pivô. Aqui é também o Belenenses a recuperar a posse da bola, com uma situação de antecipação e de surpresa, e daí Tiago Fonseca, jovem que ocupa o posto de ponta esquerda, um posto em que o Belenenses está debilitado, já que se nota a ausência nesta partida de duas figuras da equipa, o mais antigo, o mais velho jogador, Alberto Oliveira, o Beto, mais conhecido assim na gíria de bolística, e o jovem Diogo Pinheiro, uma das esperanças do handball português naquele posto específico. Era excelente o passo de costas de Kralic para Rui Silva, ele não estava à espera e perdeu a posse da bola. O Belenenses com a oportunidade de voltar a aproximar-se. Ele que, depois de 5 golos sofridos, conseguiu agora já um parcial de 3, pode ir para 4 golos sem resposta do Sporting. A defesa dos Belenenses subiu. A defesa dos Belenenses, apesar de estar no mesmo sistema, está com um 6-0 mais agressivo, particularmente sobre os dois laterais, e isso está a dificultar a manobra atacante do Sporting. Pavilhão bem emoldurado, hoje num dia em que o futebol marca a história do desporto português, certamente
Esperemos que seja com muita felicidade que todos terminemos o dia, mas mesmo assim, aqui em Castelo Branco, um pavilhão com um bom aspecto, onde a juventude também predomina e com as bancadas de um lado e do outro bem preenchidas, num jogo que naturalmente é marcado pela presença de um clube com muitos simpatizantes em todo o país, o Sporting, e outro que, pelo seu historial, também tem sempre ainda muitos simpatizantes, nomeadamente nas classes etárias mais velhas. Recordemos os tempos das equipas de futebol de Matateu e estará tudo dito. A forma como o Belenenses está neste momento a encarar o jogo, com um espírito de luta muito mais ativo, muito mais combativo, está-lhe a permitir precisamente tomar a liderança do jogo. Pode-se dizer que após os 12 minutos iniciais que o Sporting comandou psicologicamente o decorrer do jogo, neste momento é o Belenenses que está a dirigir as operações, está claramente na mão de cima. João Pinto. Uma situação de 1 contra 1, que julgamos que teve também simultânea uma intencionalidade de tentar excluir o jogador, já que vinha de uma situação anterior, onde Ricardo Andorinho parou João Pinto com alguma, mesmo no limite da permissão das regras. Falta de Ricardo Andorinho sobre João Pinto, que tentou fazer um remate em apoio. O Belenenses ocupa agora o seu espaço com João Pinto, Tomic e Sérgio Santos na meia distância. Abdicou, portanto, Medvedev. E depois, nos 6 metros, Vladimir Punto, Pedro Matias, novamente um jogador da primeira linha, e o Tiago Fonseca na posição de extremo esquerdo. Portanto, uma equipa que, posto a posto, apresenta menos credenciais do que o Sporting, que conquista aqui novamente, após um lançamento de um contra-ataque, um livre de 7 metros, já que Rui Silva, muito embora tenha tentado concretizar, já o fez dentro da área, completamente agarrado pelos defensores do Belenenses, também eles dentro da área, e daí este livre de 7 metros, onde vemos o grande plano aqui na repetição, José Macau como arco de baliza a assinalá-lo. Repare-se que, entretanto, os árbitros trocaram de posição. Agora o arco de baliza é lá ao fundo, nos nossos ecrãs, o António Golão, e o José Macau vai dar sinal de marcação, que Goran Jakovic está só a entrar no Sporting, só para marcar os 27 metros, mais uma vez colocadíssimo a conseguir concretizá-lo, e o Sporting passa agora sim para 11 golos marcados e 7 sofridos. Também o Sporting fez uma interrupção de marcação durante cerca de 5 minutos, não conseguiu concretizar um golo. E o Belenenses no seu ataque organizado, que é por vezes a tentar jogar na articulação entre a primeira linha e a segunda linha através do passe meia distância pivô. João Pinto no 1 contra 1 sobre Ricardo Andorinho e Ricardo Dias. Ricardo Andorinho acaba por sofrer uma sanção de 2 minutos. Muito bem, João Pinto aproveitou o adiantamento de Ricardo Dias, que, ao pensar que João Pinto ia passar a bola à meia distância, subiu para ser agressivo sobre essa meia distância. O espaço criado nas costas de Ricardo Dias foi explorado com uma ação 1 contra 1 sobre Ricardo Andorinho e João Pinto, e nesse espaço nas costas de Ricardo Dias, João Pinto veio a fazer o 8º golo do Belenenses. Uma boa ação individual de João Pinto. João Pinto é muito forte, ele consegue, depois de mudar de direção, ter força nas pernas suficiente para aguentar o embate com a defesa e, sem isso, diminuir a capacidade de remate. Excelente passe de Pedro Gama. Rui Silva também estava bem posicionado, mas já recebeu em queda, e vamos ver agora aqui o passe picado para trás. Excelente o passe na diagonal. Pedro Gama aqui na zona organizadora do jogo, e agora a descobrir o espaço vazio no interior da defesa do Belenenses, e novamente Tiago Moreira. Tínhamos referido, quase sugerindo ao treinador do Belenenses, que se calhar estava na hora de tentar mudar de guarda-redes, até porque tem Ricardo Candeias, a outra grande executante naquele posto específico. Estava na hora eventualmente de o substituir, já que ele, muito embora não tendo culpa, não estava a ser um jogador transcendente naquele posto, mas Tiago parece que ouviu as nossas palavras e deu-nos a resposta, passando a estar ao mais alto nível nestes últimos minutos. Tem mantido neste momento um nível de exibição muito bom, portanto impedindo as situações de concretização que a primeira linha do Sporting estava no início a conseguir. Resposta de Miguel Fernandes, que tem sido normal, ele tem estado bem nesta partida, tem estado excelente em todas as anteriores partidas, que justificaram até a sua utilização no campeonato da Europa pela Seleção Nacional, e aqui o vemos em grande plano, mas dizemos nós, foi também muito bem jogado pelo Belenenses, que em Superamérica, através de um passe individual sobre a área,
passando postos específicos, isolou João Pinto, mas Miguel Fernandes teve uma resposta excelente. Deixa acrescentar agora a mudança tática do Bolonenses a jogar com a mais, está a marcar Kralic e Pedro Gama. Isso está a provocar alguma dificuldade de organização do ataque do Sporting, que provavelmente não estava à espera desta alternativa defensiva. Já entrou também José Cohen para o lugar de Luís Gomes. O Sporting joga nitidamente em termos táticos nesta situação sem ponta esquerda, isto é, os 5 jogadores que sobram mantêm as suas posições tradicionais e a equipa não se reequilibra em termos de espaço em função de ter menos um. Joga como se tivesse 6 jogadores e como se tivesse alguém, neste caso virtual, na posição de Ricardo Amorim, que foi excluído, e portanto no fundo joga da zona de lateral esquerdo para a direita em toda a largura e com a máxima plenitude que estes postos permitem. Já regressou o Ricardo Amorim. Então, o facto é que o Sporting tem estado com imensas dificuldades para conseguir ultrapassar esta defesa. E está no jogo passivo, neste momento, já assinalado. E o Belenenses recupera a posse da bola com falta de José Cohen e parte, mas Medvedev opta pelo ataque organizado. E já estamos numa situação de 6-6. E José Cohen, em grande plano, que substituiu o Luís Gomes. Está a defender na mesma posição que o seu colega utilizava, em segundo do sistema defensivo 6-0, onde Rui Silva e Kralic são as duas torres da zona central. E constituem por isso um bloco muito alto que obriga a trabalhar muito para fugir na tentativa de concretização dessas zonas. Ricardo Viola, um central que tem muitas características como aquela que tentou agora, de penetração. Um campeão da Europa juvenil em 1996, acho eu. 92, em 1992. E depois seguiu-se o Mundial Júnior 95. O Belenenses tem trocado muito de jogadores. Neste momento o único é o seu lado esquerdo, o ponta esquerda, Tiago, e o lateral esquerdo que se tem mantido em campo. Precisamente tentando com estas alterações ir criando situações diferentes para ultrapassar a defesa do Sporting. O que não se tem revelado organizado fácil. E também na equipa do Sporting rodam os dois estrangeiros, já não é estrangeiros. O Kralic saiu e joga na lateral esquerda o Goran Jakovic. Goran Jakovic, que veio do Setúbal para o Sporting quando o Sporting conquista este livre de 7 metros. Aqui a equipa de arbitragem é a considerar que Fernando Nunes foi empurrado no ato de lançamento. Tiago Fonseca ainda estava em movimento no momento do choque, também julgamos. Mas dizíamos nós, aqui Goran Jakovic, que vai marcar o livre de 7 metros, já também anunciado para passar para a Espanha. Covadonga de Gijón será o seu próximo clube na próxima época. O Sporting aqui na oportunidade que faz um excelente, uma excelente execução de Goran Jakovic. Repare-se no remate em rosco e a cruzar também o remate. Mas dizíamos nós, o Sporting vai ter um conjunto de jogadores elevado que abandonarão a equipa. Já falámos de Jakovic, de Kralic. Recordemos, conforme anunciamos também ontem, Ricardo Amorim, que vai para um dos melhores clubes da Europa. O extremo esquerdo português vai representar o Portland de Santo António. E também anunciada que os seus esquerdinos que jogam normalmente como extremos direito, o Fernando Mendes, Fernando Nunes e o David Graça vão sair. Um para o Ginásio Sul está confirmado, o outro provavelmente para o Sporting da Horta. Muito bem, a exploração do espaço por parte do Belenenses. Mal a concretização Medvedev. Boa a recuperação do Belenenses, agora face ao contra-ataque que ia ser já explorado por este jogador que vemos em grande plano, o tal que vai para uma das melhores equipas da Europa, do mundo, diria também, o Portland de Santo António. Ricardo Amorim, um eborense que depois se confirmou como grande jogador no Sporting Clube de Portugal. Aí de novo veio ao de cima a melhoria evidente do Belenenses na recuperação defensiva, e isso tem sido um dos principais sustentáculos para a sua capacidade de disputa de bola. Assim como agora a saída de Teodomir para controlar Jerkovic demonstra realmente a maior profundidade que a defesa do Belenenses está sobre esses jogadores. Também fator de equilíbrio é Tiago Moreira. Na recuperação do resultado, o Belenenses tem tido no seu guarda-redes agora um bom executante. Não está bem ao Belenenses na eficácia de concretização. A precisão das situações conquistadas em termos de remate, a precisão de remate não tem sido a melhor. E mesmo agora, exemplo prático, este remate de João Pinto e o anterior de Medvedev, em situações favoráveis na ponta direita, a não serem de êxito perante Miguel Fernandes. Também da ponta esquerda o Belenenses já teve uma oportunidade e que concretizou, e isso tem efeitos sobre a largura com que o ataque pode continuar a pensar. E muitos efeitos normalmente sobre o estado psicológico dos jogadores. Eu diria também
que o Belenenses está a utilizar estratégias táticas corretas no sentido de procurar as zonas laterais de conclusão face à grande altura e envergadura que o Sporting tem na zona central. Está a procurar zonas mais vulneráveis, de mais fácil concretização nos extremos, mas é preciso que a resposta seja efetivamente eficaz, e isso não está a acontecer, porque certamente, se tivesse acontecido, teríamos já um jogo muito mais equilibrado. Neste momento passa-se o mesmo do lado contrário, não é? Portanto, o Sporting também baixou imenso a sua capacidade de concretização. Exato, mais questão técnica relativamente à precisão também de Ricardo Andorinho, mas os guarda-redes estão a brilhar, mas nós, no lance do Andorinho, mérito para Pedro Gama na forma como criou a situação. David Graça, mais um contra-ataque para o Sporting. Eu diria que mais de 50% dos remates dos 13 golos do Sporting serão de contra-ataque. São contra-ataque e ataque rápido. No Exatamente. Ataque organizado, poucas vezes o Sporting tem concretizado, mas também pouco tem necessitado, uma vez que através deste meio do contra-ataque direto ou apoiado e pelo ataque rápido, está a conseguir resolver os seus problemas. Exato, e quando foi no ataque, quando teve a necessidade de recorrer ao ataque organizado, Kralic, nomeadamente nos primeiros minutos da partida, esteve bem e apareceu como uma grande figura. E voltamos de novo à situação anterior. O Belenenses, através sobretudo de cruzamentos, está a procurar depois desenvolver o seu jogo para fora e com essa solução tentar que os seus pontas concretizem. Mas os pontas já estão a revelar aquilo há pouco falavas, que é a falta de confiança que esses factos lhe dão. Tentativa de recuperação do Belenenses, a consegui-la, mas recorrendo à falta, foi Sérgio Santos, que aqui vemos na repetição, a desarmar com empurrão Ricardo Andorinho, que se estatelou, e daí, porque era uma situação de iminente golo, se Ricardo Andorinho controlasse a bola, Sérgio Santos foi excluído 2 minutos. O Belenenses neste momento adota um sistema de 5-0, portanto os 5 jogadores todos junto da sua linha de 6 metros, enquanto o Sporting está a tentar jogar em 3-3 com passadas a 4-2 da parte do Pedro Gama, a concretização, mas francamente um passe que não se lembra, aliás do lado contrário respondeu também com um passe do mesmo tipo para quem está em inferioridade numérica. Estamos num momento que se calhar fazia bem um pequeno time-out. Parte a parte. O jogo teve 20 minutos muito ativos, momentos de handball bonitos, e agora nos últimos 5 minutos, estamos nos 26, e ver uma zona cinzenta do handball. Segundo golo do mesmo modo de Ricardo Andorinho, ele que está em grande forma, vai partir para a Espanha num bom momento, se tudo correr bem até a sua integração no plantel de Pamplona. Execução técnica primorosa, simulação de remate tenso e depois a bola a sair calmamente em arco sobre o guarda-redes do Belenenses. O Ricardo Andorinho tem uma capacidade de impulsão enorme e uma capacidade de manejo de bola que lhe permite decidir até muito tarde quando é que larga a bola. Isso é uma vantagem enorme na relação com o guarda-redes. Time out, o minuto de interrupção, mais corretamente, para o Belenenses, solicitado pelo seu treinador. Aqui é um momento para tentar corrigir algo que está mal. Cabe ao Belenenses, conforme se vê aqui, tentar levantar a moral dos seus jogadores. A vantagem já conquistada de 6 golos no momento e de resolverem o jogo o mais cedo possível. E temos pela primeira vez em campo Jorge Menezes na posição de lateral esquerdo, portanto um jogador com uma grande capacidade de remate que até este momento o Belenenses ainda não tinha utilizado. E, se calhar foi a tentativa de surpresa que o seu jogador, que o seu treinador trouxe para o jogo, apostando talvez mais num ataque com mais concentração na posse de bola. Sérgio Santos é um jogador também que simultaneamente é mais penetrador e por isso, face ao favoritismo do Sporting e à reconhecida capacidade do seu sistema defensivo, poderia ser uma forma de jogar mais para os 6 metros. Excelente este contra-ataque, uma capacidade de passe em movimento a toda a largura do campo, os jogadores a prolongarem o tempo de posse de bola o suficiente para que o companheiro ficasse solto. Foi uma excelente ação de contra-ataque. Coube Ricardo Andorinho concretizar este gol, ele que será certamente ao momento o melhor marcador da partida e possivelmente também do Sporting, ambos com 4, mas Ricardo Andorinho com 4 e Kralic com 4 golos também, ele que predominou no início da partida quanto à concretização. E agora Ricardo Andorinho, o Belenenses falha mais um ataque e o Sporting lança já o contra-ataque
com Ricardo Andorinho e David Graça bem adiantados na primeira vaga, e o Belenenses não conseguiu marcar as linhas de passe na recuperação defensiva, e o contra-ataque, portanto, a ser possível com este passe extremamente bem executado a todo o comprimento do campo para Ricardo Andorinho. Este era o receio que provavelmente o treinador do Belenenses estava, que era a equipa, estando em inferioridade numérica, deixar cavar uma diferença enorme para o final da primeira parte, mas os seus jogadores não conseguiram manter a posse de bola e ao mesmo tempo serem agressivos para conseguir manter a defesa do Sporting mais retraída. E agora podemos estar a viver uma daquelas situações que são típicas nos desportos coletivos, é que quanto mais querem recuperar, e este exemplo de Jorge Menezes, praticamente sem proteção e façam bloco alto, quanto mais depressa querem recuperar, mais precipitados são os jogadores, mais curtos são os ataques, e por isso muitas vezes o que acontece é a perca da bola e o adversário aumentar a vantagem. Tirando João Pinto, que tem realmente demonstrado uma grande capacidade de penetração e no contacto físico, os jogadores do Belenenses estão numa posição muito longe da defesa para conseguir criar situações complicadas, particularmente de remate ou de penetração. E esse tem sido o fator que, a partir dos 20 minutos, começou progressivamente a diminuir na equipa do Belenenses. Chegamos E atacantes, o desequilíbrio foi cavado sobretudo pela capacidade de contra-ataque do Sporting. Foi nesse meio tático que o Sporting foi criando a diferença de 8 golos com que inicia esta segunda parte. Há um elemento aqui também de peso que tem a ver com a incapacidade que o Belenenses tem revelado de que os seus extremos concretizem as oportunidades que têm vindo a criar, e isso dificulta a amplitude do ataque do Belenenses. Pode-se dizer que basicamente têm sido estas as duas referências que têm pautado o jogo. exatamente um jogo que no fundo tem sido comandado pela defesa do Sporting, quer no plano do desenvolvimento tático, quer no plano psicológico, já que os jogadores do Sporting se têm mostrado bastante confiantes, e esta figura que está aqui a ser assistida pelo seu fisioterapeuta Miguel Fernandes tem estado muito bem durante toda a partida, enquanto que os jogadores do Belenenses, depois de alguns longos minutos em que tentaram equilibrar a partida, foram sentindo as dificuldades e foram baixando de rendimento também, e talvez no plano psicológico gradualmente perdendo a confiança no seu desempenho. Isso é particularmente evidente nos extremos, não é? Porque marcar golos ao Miguel Fernandes está a transformar-se para estes jogadores do Belenenses numa complicação, e de certo modo a dificuldade de concretização tem mais a ver com essa característica da relação rematador-guarda-redes do que propriamente na eficiência técnica das suas execuções. O Belenenses apresenta nessa segunda parte no ataque uma modificação. Agora é Medvedev que aparentemente vai tomar as rédeas da condução e organização do jogo no plano ofensivo. Ele está a central, mantendo-se João Pinto como lateral direito, que o havia substituído neste posto. Vamos ver como é que o Belenenses vai tentar dar a volta à situação. Um Belenenses que volta a regressar sem utilizar Jorge Menezes, optando por Sérgio Santos como lateral esquerdo. Neste momento há muito mais pressão sobre os laterais da parte da defesa do Belenenses, num 6-0 um pouco diferente. Falta do atacante, na nossa opinião, de Luís Gomes de Costas contra o extremo esquerdo do Belenenses. Houve falta com esta situação, passe de Costas, Luís Gomes acabou por servir e assistir David Graça, que cumpriu o seu papel com um ângulo para entrar extremamente favorável, mas antecedido contra nós de falta do atacante de Luís Gomes. Medvedev cá está à central a tentar jogar 1 contra 1 com o braço rodado. Vamos ver se o Belenenses vai ganhar fluidez agora no processo ofensivo. Eu, aparentemente, não me parece que o Belenenses esteja a consegui-lo. No entanto, a segunda oportunidade. Iniciativa individual do João Pinto, mudança de direção. Miguel Fernandes estava lá. Tiago Moreira também. Tiago Moreira, que teve uns primeiros 15 minutos que não se viu, e uns segundos 15 minutos que esteve à altura de Miguel Fernandes. Ele que é bastante mais jovem. Miguel Fernandes de novo, não é? Portanto, esta capacidade de aparecer nos momentos chaves da parte do guarda-redes do Sporting garante realmente um nível de confiança à equipa muito grande e sobretudo permite que estas dificuldades de recuperação defensiva que por vezes o Sporting também demonstra sejam corrigidas pela eficácia do guarda-redes. Já na meia final de ontem,
São Bernardo Sporting. Miguel Fernandes esteve a grande altura e ajudou bem a acabar a diferença. No São Bernardo foi uma sombra daquilo que acostumou os adeptos durante a época. Novamente o Belenenses em segundo contra-ataque consecutivo. Sérgio Santos na passada a conseguir este golo sobre Miguel Fernandes, que quase ainda tocava na bola. É um contra-ataque muito do querer, da vontade dos jogadores a tentarem até ao fim, tentar concretizar de imediato. Recorde-se que o Sporting está a disputar a sua 11ª, já venceu 10 taças de Portugal. Esta pode ser a 11ª conquista. A primeira vez que o conseguiu foi em 1971-72, agora no momento em que Rui Silva consegue este livro de 7 metros, e conforme temos a oportunidade de ver na repetição das imagens, não deixa qualquer dúvida, já que o seu braço foi agarrado no momento de remate. E sendo particularmente de realçar que o Sporting nos últimos 6 anos ganhou 13 e esta pode ser a 4ª em 7 anos. Impecável agora o Nierkovic. Ontem 100% na construção de 7 metros, hoje vai pelo mesmo caminho. Uma situação que ontem, já agora também tem um comentário entre parênteses, uma coisa que ontem foi particularmente evidente. O São Bernardo face ao Sporting falhou 6 livros de 7 metros, o Boa Vista face ao Belenenses falhou 7 livros de 7 metros. Bom golo do Belenenses agora novamente no toque organizado. Esta situação tem muito de arte, mas também tem muito do foro psicológico. Tem. Os 7 metros é um momento muito complicado para os dois intervenientes. Mas o Belenenses está com uma vontade enorme de querer dar o resultado e está neste momento a apostar muito mais no contra-ataque, procurando mesmo forçá-lo, como forma de procurar evitar o tempo de ataque organizado, porque não se tem dado bem até agora. E mudou a defesa o Belenenses. Vemos agora o seu central, o Tiomir Baltic, como defesa avançado. Creio eu, vamos ver se voltou à defesa 6-0 ou será uma situação momentânea. Não. Acho que é mesmo 5-1. 3-2-1, 3-2-1. Estão numa posição de partida de 3-2-1 muito ampla, quase que procurando acima de tudo pressão sobre linhas de passe. Mas isto é complicadíssimo para as defesas se não forem suficientemente capazes nas trocas. Estava a ganhar a superioridade para o lado esquerdo. Baltic optou por parar perante o desespero de João Pinto, que via Sérgio Santos e Tiago Fonseca completamente em superioridade 3 contra 2 do lado contrário. O Belenenses portanto aposta aqui agora na organização ofensiva. Baltic está a sair para entrar o pivô Bruno Moreira para o ataque e o Belenenses conseguiu mais um golo e faz o seu 12º golo. Portanto, 18-12 neste momento. A colocação de Eduardo Medvedev na zona central aumenta muito a capacidade de remate da primeira linha do Belenenses e, sobretudo, faz com que os dois centrais do Sporting não possam dar tanta ajuda como estavam a dar até agora. E para dar a volta ao jogo, também é preciso um momento de inspiração de alguns jogadores, nomeadamente os guarda-redes. E Tiago Moreira, com esta defesa, está motivadíssimo para a recuperação. Está a dar a sua ajuda, portanto, a esta defesa agressiva da parte do Belenenses, portanto, procurando, de certo modo, surpreender este ataque do Sporting, agora muito mais individualizado. Esta defesa acaba também por perturbar bastante. O Rui Silva, se calhar, com esta trajetória e com esta facilidade de remate, teria concretizado, não fosse o facto de estar quase pressionado individualmente e isso incomodar, de alguma forma, a sua precisão de remate e a sua concentração na sua execução, e daí também alguma felicidade que acontece nestes momentos para as equipas que estão em recuperação. O problema realmente do Belenenses é quando não atinge esta eficácia e permite o Sporting usar esta arma, onde realmente Ricardo Andorinho é um executante de altíssima qualidade. Mau passe do Belenenses, contra-ataque do Sporting, volta de novo à diferença de 7 golos. São estas situações de faltas técnicas que muitas vezes desmoralizam os jogadores. Agora que no momento que o Belenenses estava em alta e que parecia que podia recuperar,
esta falha na recepção de Vladimir e o mau passo que obrigou a falha de Vladimir Pinto na extrema-direita, que podia ter sido um gol de recuperação, tornou-se numa diferença de 7 golos quando poderia ser de 5. Excelente contra feito, um bloco feito pelo Ricardo Dias ao remate potente do João Pinto. Realmente uma ação defensiva que revela um enorme conhecimento do adversário. O Belenenses, apesar de ter aumentado realmente a capacidade de remate na zona central com o Medvedev e com a manutenção de João Pinto, continua a demonstrar imensas dificuldades no ataque organizado. Particularmente com os pontas numa postura tão estática, torna-se complicado de manter. E lá está a distração, nova possibilidade de contra-ataque do Sporting. Tem sido realmente a grande arma deste jogo e deste Sporting, e a grande dificuldade deste Belenenses em conseguir disputar e aproximar-se do resultado. Grande plano para David Graça. Voltou de novo Kraljic, portanto a capacidade de remate voltou a aumentar, mas com esta defesa do Sporting, com esta defesa do Belenenses, acima de tudo o problema vai ser a concretização nos 6 metros. Uma boa dupla atuação de Ricardo Andorinho. Primeiro, quando o Sporting estava em ataque organizado, perante uma defesa extremamente aberta, extremamente avançada, muito bem a jogar em bola, isto é, a fazer uma desmarcação para o interior da defesa, saindo lá do seu posto de extremo, explorando aquele espaço para provocar desequilíbrios e falhas nas trocas de marcação por parte dos defensores do Belenenses. Segundo, depois na marcação do livre, uma simulação de passe, uma finta para o interior, ganham 7 metros. E é a primeira falha de Jerkovic, a bola a bater no poste. Jerkovic está em campo, Kraljic agora. O Sporting não utiliza nesta segunda parte Ricardo Dias, que normalmente jogava no posto de segundo defensor do lado esquerdo do Satema 6-0. Provavelmente estará relacionado com o contacto físico no contra, e de novo Miguel, de novo contra-ataque do Sporting. Não vale a pena esperar pelo final da partida para sublinhar que, sem dúvida, Miguel Fernandes é a figura deste jogo. É evidente que o Sporting tem globalmente mérito no desenvolvimento do resultado, que lhe está a ser extremamente favorável. 20-18 neste momento, cartão amarelo para Fran Teixeira. Mas dizíamos nós, Miguel Fernandes, sem dúvida, aconteça o que acontecer até ao final da partida, marcou o jogo, ajudando de maneira clara a que a sua equipa partisse para muitos contra-ataques. Aqui temos a repetição de umas grandes defesas aos 6 metros, com a rotação boa de Bruno Moreira mas sem esperar aquilo que também seria natural, que era que o guarda-redes saísse em leque a tapar o mais possível a baliza. Naturalmente, em Bruno Moreira é um jogador jovem, ainda menos experiente, não teve tanto tempo para isso como pode parecer fora, e é fácil jogar de fora quando assistimos a finalmente um gol da extrema-direita do Belenenses por Vladimir Pinto. O que é um facto é que o Belenenses está muito dependente desta capacidade de combatividade que os seus jogadores têm de continuar a manter, o que não é uma atitude fácil de manter no campo, face a uma diferença de resultado de 7 golos, mas é a única forma de procurar reequilibrar a partida, é manter este espírito de grande combatividade e esta defesa tão profunda, prevendo que através de alguns erros, quer no remate, quer no passe, possa recuperar a bola ao Sporting. E o Belenenses agora não fez um 5, nitidamente, cada vez mais avançado, cada vez mais agressivo. Pedro Grama, com as suas características pessoais, tentar chegar à penetração jogando 1 contra 1 sobre o seu oponente direto, e neste tipo de defesa, se o 1 falha, a defesa vai ser quase impossível cobrir e compensar a falha do seu colega. Foi o que aconteceu. Pedro Grama saiu vencedor do duelo 1 para 1, mas ninguém pôde vir tapar a falha tapar a falha de Baltides. A distância entre os defesas é muito grande para conseguir dar essa ajuda, e se não estiver atento e com muita predisposição, é evidente que nunca chegará a tempo. Após a surpresa inicial da posição de Medvedev, o Sporting já se readaptou à colocação deste central atirador e está a controlar neste momento de novo o ataque do Belenenses. Está de novo a necessitar de mudar de estratégia para conseguir criar
situações de remate mais fáceis. Excelente execução técnica do Tiago Fonseca, mesmo não ganhando ângulo, já que o seu salto e a sua trajetória foi para o exterior. Repare-se, ele está em queda para o exterior do campo, mas consegue com o remate em rosca fazer que a bola de ressalto contorne Miguel Fernandes. Uma execução difícil, mas de excelente recorte técnico. Foi ótimo, até porque estava muito próximo da linha e teve de socorrer-se de uma impulsão a pés juntos, que é muito mais difícil de conseguir ganhar ângulo. E muitas vezes estas questões, em termos mecânicos, acabam por dilapidar as forças disponíveis, por exemplo, para o trem superior e executar o remate ao melhor nível. Pedro Gama, aqui em choque violento com João Pinto, a equipa de arbitragem considera que ele foi empurrado por Baltites. Este vai ser agora o problema do Belenenses. O Belenenses conseguiu controlar o 1 contra 1. Passos de Ricardo Andinho, acho eu. Embora tenha batido ali em drible no antes do início da arranque. Cá está o Belenenses a arriscar, a obrigar a uma mudança de passe de Luís Gomes, jogadores experientes no Sporting na meia distância. Como defesa central, também Medvedev está sujeito agora a um grande desgaste físico na defesa. Ele tem que acompanhar as trajetórias da bola e a zona em que normalmente a defesa central do sistema tem que estar próximo para cobrir os jogadores mais avançados do sistema defensivo e, por outro lado, tem que simultaneamente se preocupar bastante com as trajetórias do pivô Rui Silva, que é um jogador poderoso, que se receber a bola é sempre depois difícil de parar. Mais uma vez, Ricardo Andorinho a ter um papel importante neste gol de Luís Gomes. Uma entrada sem bola, a fazer uma cortina para permitir o passe, o remate de Luís Gomes. O que foi um facto é que o Sporting estava a demonstrar imensas dificuldades em ultrapassar aquela defesa. E foi já sobre o aviso de jogo passivo que Luís Gomes fez um remate surpreendente do guarda-redes no momento em que largou a bola. De qualquer das formas, vamos ter agora um momento importante do jogo em que o Sporting vai estar em inferioridade numérica e pode durante estes 2 minutos não revelar a capacidade suficiente para manter a distância do resultado. E isso pode dar ânimo ao Belenenses para vir outra vez ao de cima e dessa forma concretizar o suficiente para poder disputar a vitória nesta final da taça. E desta forma também, portanto, o Belenenses, para já não desperdiçar totalmente essa oportunidade de superioridade numérica, conseguiu no ataque organizado uma penetração extremamente perigosa que obrigou a falta de Kralic a conquistar este livre de 7 metros para o Belenenses, um duelo que se faz perante Miguel Fernandes, a figura da partida. Miguel Medvedev a bater Miguel Fernandes. Medvedev que acaba por ser uma peça importante no Belenenses nesta segunda parte, não só pela capacidade de remate que introduziu na meia distância da equipa jogando a central, mas também pelo papel importante que acaba por ter no sistema defensivo naquela zona. Belenenses de 3-2-1 passa para 5+1. Sim, aproveitando a superioridade numérica, está a tentar controlar o organizador de jogo do Sporting, portanto Pedro Gama, e dessa forma obrigar a uma perda de bola, como está a acontecer, muito mais rápida, sem tentar concretizar. E agora contra-ataque. Os jogadores de Belenenses a considerarem que foi pé. O Sporting a tirar a bola para fora por falta de Medvedev. José Macau considerou que foi bola para o pé e não o pé na bola. O facto é que não marcou falta, portanto, em termos de regra, aquilo que se indica é que não há pés voluntários ou involuntários. Não pode tirar vantagem da situação. É pé, não há nenhum comentário complementar, mas o árbitro não sancionou que tenha ido bater no pé. Não, mas o Sporting está a revelar uma desorganização ofensiva muito grande face a esta defesa, que também é esse o objetivo da defesa, é precisamente criar essa desorganização. Exatamente. E está a consegui-lo fazer. Embora isso não esteja a ser muito verificável no gol extraordinário de Fernando Nunes, mas também um pouco consentido por Tiago Moreira. Muito consentido por Ricardo Candeias, que está neste momento na baliza. Sim. Não tinha reparado na substituição.
Foi um gol de ângulo quase impossível, muito pressionado para a única zona que era a figura do guarda-redes, e o guarda-redes recolheu-se do embate com a bola. Se há pouco tínhamos sugerido a troca de guarda-redes, agora não estávamos à espera que ela surgisse. Os guarda-redes têm uma fadiga muito mais evidente do que nós às vezes pensamos, porque julgamos que estão muito tempo parados, mas o minuto que estão em concentração permanente, ou toda a fase de ataque, é extremamente fatigante. E novamente o Sporting com uma explosão. Luís Gomes já regressou, mas agora sai Kralic. O Belenenses tem superioridade numérica, tem que aproveitar estas oportunidades, mas dizíamos nós, muitas vezes mesmo em igualdade o Belenenses conseguiu superiorizar-se ao Sporting. Agora com o Tiago Fonseca completamente isolado, Medvedev optou pelo remate e Miguel Fernandes estava lá. E este é um exemplo prático do jogo. O Belenenses, em termos de eficácia, tem uma produtividade muito baixa, ronda os 35%, 40%, estará aí no meio, enquanto que o Sporting tem sido ao longo do jogo. Também é certo que muitas vezes em contra-ataque é sempre mais fácil ser eficaz, e isso tem sido uma predominância da concretização dos golos do Sporting, mas o Sporting tem revelado uma eficácia muito superior, e o Belenenses tem sido muito perdulário e, naturalmente, sendo assim, acaba por desnivelar o resultado. Não, aquilo que tinhas referido há pouco com a situação do Medvedev, em que estava sujeito a um enorme desgaste pelas duas funções, é evidente que se revelou quer no remate anterior, quer agora na sanção de 2 minutos, onde é acima de tudo uma deficiência clara já em termos físicos, que levou a cometer uma falta deste tipo. Aquela defesa realmente não é uma defesa fácil para qualquer jogador, mais a mais para um jogador com o tipo de características como é Medvedev. Houve passos por parte de Pedro Gama antes de lançar este remate. Foi o árbitro do central, António Golão, que o assinalou, posse de bola para o Belenenses. Quando entramos no último quarto de hora desta 34ª final da Taça de Portugal. Uma Taça de Portugal que nos últimos 15 anos se disputou sempre neste sistema que aqui se concretizou em Castelo Branco, no sistema de Final Four, isto é, com os 4 participantes das meias finais a jogarem na véspera da final. As equipas que venceram dormiram aqui em Castelo Branco e prepararam-se de uma forma concentrada para este jogo. Neste caso foram o Sporting e o Belenenses, afastaram-se o São Bernardo e o Boa Vista, que perderam nas meias finais de ontem. E acompanhamos agora a segunda parte do Sporting Belenenses, um Sporting que tem dominado a partida, chegou ao intervalo a ganhar por 16-8 e agora 23-15, quando faltam cerca de 15 minutos para terminar o jogo. Portanto, conseguiu manter a diferença e com esse fator está de certo modo muito mais à vontade a comandar o jogo. Uma excelente defesa de Ricardo Candeias, caindo em cima do braço já muito conhecido deste tipo de remate, de Armando Pires, que está neste momento, face à exclusão anterior, está neste momento a jogar. Temos de novo a tal inconsistência de Kraljic, que no remate deste tipo não pode desperdiçar uma situação completamente favorável de concretização. O Sporting, ao contrário do Belenenses, em superioridade numérica, não altera o seu sistema, continua a defender 6-0 e mesmo assim a interceptar os passos. É um 6-0 que prevê precisamente estas questões, estou convicto. Antes foi Fernando Nunes que tentou a interseção, agora foi Ricardo Andorinho que tentou a interseção, acabou por resultar, mas não concretizou o Sporting. São momentos muito importantes do jogo, não é? Que podem liquidar uma equipa, este tipo de falhas que o Ricardo agora fez, mas a tentativa de variar o remate assim obriga. De novo. Já referimos aqui a capacidade de manejo de bola extraordinária de Ricardo Andorinho. Após a interseção, a forma como fez a recepção e fez o passe para trás para os colegas que o acompanhavam na vaga seguinte. Foi espetacular, para depois mais à frente receberam já em trajetória próxima da baliza e consigam concretizar, e conseguindo desta forma também mais uma exclusão para o Belenenses. A noção do domínio das regras, que não podia voltar a driblar, terminou nos passos certos, passou a bola, continua a sua desmarcação
e depois de um sprint destes ainda conseguiu fazer um remate em jeito. É realmente uma execução fantástica. Vamos ver se agora, após os 2 minutos de descanso, com a reentrada, Medvedev vem de novo dar alguma capacidade de ofensiva da primeira linha ao Sporting. Nova situação polémica, o Sporting a interceptar com as